Hoje, segunda-feira, 16 de agosto, Ponta Grossa vai conhecer a lista dos vereadores que integram a bancada do povo e a lista dos vereadores que integram a bancada do Marcelo Rangel. É que na sessão de hoje da Câmara Municipal, logo mais à tarde, serão votadas as contas dos ex-prefeitos Marcelo Rangel e do Joselito Campo, né? Do Joselito já discutimos aqui a exaustão, elas devem ser aprovadas, ou seja, o relatório do Tribunal de Contas deve ser rejeitado. Não houve dolo, não houve prejuízo para a sociedade. Diferentemente das contas do Marcelo Rangel, né? Os vereadores são eleitos para representar o povo, o interesse público. Vereador não é eleito para pôr cabo eleitoral na prefeitura, para empregar cabo eleitoral na prefeitura e com isso vender a sua independência. Então, porque os vereadores que vão votar aí na bancada do Marcelo, porque sou muito amigo do Marcelo. Por que é muito amigo do Marcelo? Porque eu devo obrigação para o Marcelo, deve obrigação para o Marcelo, por quê? Porque o Marcelo empregou cabo eleitoral na prefeitura? Porque esse povo de vereador que foi empregado na prefeitura também está nos 12 milhões de reais que extrapolaram o limite de 51% com gasto de pessoal da lei de responsabilidade fiscal? O favor é esse? Com o dinheiro público? Quer dizer, neste caso, não apenas as contas do Marcelo deveriam ser rejeitadas e devem ser rejeitadas, como seria o caso até de um processo de impeachment do vereador. Levar o vereador à renúncia, porque ele está desmerecendo a independência do poder legislativo e está se subordinando ao poder executivo, está virando um empregado do prefeito, obedecendo ordem do prefeito em troca de um ato desonesto. Por isso, essa votação de hoje é histórica. A comunidade espera que os vereadores cumpram com o juramento que fizeram, defender o interesse público. E não se trata aqui de querer que os inimigos do Marcelo votem contra ele e os amigos votem a favor. Não! Tem nada a ver com amizade, tem a ver com justiça, com direito. Nós estamos falando aqui de 12 milhões de reais que foram pagos indevidamente, irregularmente, ou seja, esses 12 milhões representam ônus para a sociedade, prejuízo para a sociedade, e não há que se falar que não houve dolo, porque isso foi feito ao longo do ano inteiro de 2017, não é? Então 12 milhões é 1 milhão por mês, é bastante dinheiro, e a sociedade não pode ser traída desse jeito. Isso aqui é um ato de irresponsabilidade, isso é um ato de improbidade administrativa. A lei de responsabilidade fiscal limita em 51% os gastos com pessoal. E em 2017 o Marcelo gastou 54,7%, de acordo com o relatório do Tribunal de Contas do Estado, que recomenda a rejeição das contas pela Câmara Municipal. E aí, né, nessa questão, vale destacar aí o Bloco Cristão. Esse Bloco Cristão, ele foi feito e foi dito que esse bloco seria independente. A missionária Adriana já andou na comissão de orçamento e fiscalização, já andou votando a favor do Marcelo Rangel, já andou quebrando a independência do Bloco Cristão. Então, a partir de hoje, ou o Bloco Cristão se mantém votando pela rejeição das contas do Marcelo, aprovando o parecer do tribunal, o relatório do Tribunal de Contas, ou o bloco se desfaz. Porque ao se formar um bloco cristão, imagina-se que esse bloco ele esteja comprometido com a justiça, ele esteja comprometido com as convicções pessoais em defesa do interesse público, do interesse do povo. Se assim não for, não há que existir o bloco com o nome de Cristo, né? Bloco cristão pressupõe justiça social. Os 4 vereadores aqui, né? Felipe Passos,
missionária Adriana, pastor Leandro Bianco e o Léo Farmacêutico, eles se comprometeram por livre e espontânea vontade, por livre disposição pessoal, a uma cruzada pela justiça social e defesa do interesse público, defesa do interesse do povo, pois hoje há esse desafio pelo batismo de fogo aí, não é? Os vereadores, esses 4 vereadores e outros, né, claro, têm o dever, a obrigação cívica de honrar o voto popular, e é preciso que Ponta Grossa dê essa demonstração de zelo pelo dinheiro público, de respeito. Nós estamos falando de uma coisa muito séria. Não há que se combater a corrupção de Brasília e deixar que aqui o dinheiro público seja motivo de farra, que o prefeito empregue quem ele quiser lá, que a prefeita continue dando cargo em comissão para candidato a vereador que não fez 100 votos, aí, mas tem cargo na prefeitura. Não, o dinheiro público não é para isso, e os cargos em comissão não podem e não devem ser vistos como cabide de emprego. Cargo em comissão, filosoficamente falando, institucionalmente falando, são cargos para serem preenchidos na necessidade e no interesse da administração. A necessidade de se colocar alguém competente, preparado para prestar serviço à sociedade. Não é isso que acontece hoje, não é isso que aconteceu no governo do Marcelo Rangel. Onde estão os predicados dos ocupantes dos cargos em comissão? Então hoje espera-se que a Câmara Municipal dê um exemplo e promova um alerta a partir da prefeita, primeira mulher a governar Ponta Grossa, professora Elizabeth Silveira Schmidt, a se comprometer na prática com o respeito e com o zelo pelo dinheiro público, para que nunca mais alguém repita o que fez o seu Marcelo Rangel Cruz de Oliveira.